Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Medidas de redução tributária anunciadas pelo governo do estado tramitam em regime de urgência na Assembleia. Na reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, as propostas receberam pareceres favoráveis e seguiram já no mesmo dia para a votação em plenário. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei 133 de 2023 do Poder Executivo, que beneficia a população sul-mato-grossense. A proposta aumenta o valor de 50 para 100 mil reais na isenção do ITCD, relacionadas às doações e das transmissões de causa-mortes de bens e de direitos. Também concede anistia de débitos fiscais relativos ao ITCD, cujo montante seja de até 3 mil reais para doações e 6 mil reais para transmissões causa-mortes de bens e de direitos. É um benefício fiscal, né, para a nossa população, visto também que hoje os imóveis aumentaram, né, de valores e que por conta, é claro, de toda uma política que foi criada com o governo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que hoje trouxe uma arrecadação ao contento, não tendo déficit, né, na arrecadação, pode-se, então, agora trazer alguns benefícios para a população de Mato Grosso do Sul. O projeto de lei 133 de 2023 ainda trata da isenção do pagamento do IPVA aos proprietários de veículos movidos por gás natural veicular e dispensa das taxas devidas ao Detran-MS, nos casos de regularização da conversão. O governo do estado apresenta agora a isenção do IPVA para quem já tem o veículo a gás natural, para quem faz a transformação do veículo. Nós avançamos nesse projeto numa negociação com o governo, com a MS Gás, com o Detran, através da secretaria do secretário Jaime Verruc, para poder as pessoas que tiverem o veículo a gás, que fizeram a transformação e não regularizaram, poder ter anistia e regularizar os seus veículos. As pessoas que quiserem colocar o seu veículo a gás possam ter, inclusive, o incentivo da MS Gás, criando um voucher, um cartão que dá um crédito de R$1.000 em combustível a gás para as pessoas que fizerem isso. A aprovação da matéria foi acompanhada pelo representante dos motoristas de aplicativos de Mato Grosso do Sul, Fuad Salamene Neto. É uma reivindicação que vem desde a nossa luta em 2021, quando nós fizemos praticamente uma semana de paralisação, reivindicando a baixa do ICMS da gasolina. Como não houve a pedida pelo governo naquela época, nós apresentamos o projeto do presidente Gerson Claro, que estava vindo da casa, apresentamos ao governo e naquela época para o Reinaldo Azambuja, só que não teve tempo hábil para ser aprovado. E aí, com a mudança do governo para o Riedel agora, para o governador Riedel, ele trouxe essa pauta novamente. Graças a Deus, ele ampliou muito mais essa pauta, ele trouxe para todos os motoristas no carro GNV, e ficou muito bom, tanto para a categoria como para todos os usuários de GNV. O projeto de lei entrou em votação em regime de urgência e já aprovado em primeira discussão. A lei é um alinhamento do Executivo que prevê redução de impostos com a inclusão de uma proposta da Casa de Leis de preservação do meio ambiente. O estado de Mato Grosso do Sul é um estado que tem investido, está subsidiando o transporte público na capital. Nós tivemos um problema até de greve e o estado fez um aporte financeiro mensal para o transporte público municipal. Nós aliamos isso à necessidade de nós termos um meio ambiente sustentável, de nós termos na nossa capital a possibilidade de utilização de ônibus a gás natural. Já tem em outras capitais, Curitiba é um exemplo disso, as montadoras já estão produzindo ônibus que fazem o transporte urbano a gás. Nós solicitamos que o estado pudesse
nessa questão de dar o subsídio, mas fazer um programa de substituição da frota a diesel, que polui 80% a mais do que o GNV também para a capital. Então é uma política ambiental muito sustentável, importante para o Mato Grosso do Sul. Após a aprovação dos deputados estaduais, segue para a sanção a matéria que institui o Programa Estadual de Qualificação Profissional para motoristas de veículos de carga e de ônibus, o voucher transportador. O Programa Estadual de Qualificação Profissional para motoristas de veículos de cargas e de ônibus, o voucher transportador, foi aprovado por unanimidade durante a ordem do dia desta terça-feira, 16 de maio. Conforme a proposta do governo, a finalidade é atender às diretrizes de empregabilidade, de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho de motoristas das categorias D e E. Um dos benefícios é garantir o acesso gratuito ao processo de habilitação e cursos de qualificação. A deputada Mara Caseiro, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, falou da relevância da celeridade na tramitação dos projetos. Nós aqui da Assembleia, sempre em diálogo com o governo, né, e mostrando a importância de nós trazermos essas desonerações, trazer esses benefícios para, com certeza, propiciar abertura de mercado de trabalho para essas pessoas. E aqui na Assembleia a gente tem procurado ser o mais ágil possível lá na Comissão de Constituição e Justiça para dar celeridade quando chega ao plenário da mesma forma, né? Os deputados sempre preocupados em poder dar agilidade na tramitação, aprovação, principalmente de um projeto como esse que traz o benefício ao nosso trabalhador, aos nossos motoristas do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o presidente do Sindicarga MS, Mato Grosso do Sul possui uma frota de quase 50 mil caminhões. Desse total, quase 5 mil estão parados por falta de mão de obra qualificada. Hoje no estado tem muitos caminhões parados por falta de mão de obra. E a gente, em conversa com o próprio governo, a gente falou que essa mão de obra está dentro da própria empresa. Então, esse incentivo do governo de formar quem tem categoria C e D para E vai ser muito importante. Ainda durante a ordem do dia, também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui no Estado a Semana de Incentivo à Participação do Jovem no processo eleitoral. O objetivo é o de conscientizar quanto à influência da política no lazer, na educação, no meio ambiente e ainda estimular a participação política dos jovens. E o TSE tinha uma grande preocupação das eleições passadas, eleições majoritárias, que mais de 10 milhões de jovens aptos a votarem não estavam indo tirar seu título e para votar. Então, o descrédito no cenário político era muito grande, né, que não estimula essa nova geração a estar participando. Então, acho que nós temos que realmente fazer campanhas para que a gente possa mostrar que política se faz com seriedade e que as pessoas precisam participar. As gerações que estão surgindo precisam participar. Já em discussão única, os deputados aprovaram o projeto de autoria do deputado Jamilson Nami e coautoria do deputado João Mato Grosso, ambos do PSDB, que denomina a medalha de mérito da juventude Anderson Barão. Anderson foi um grande ativista estudantil e defensor da juventude do Estado. Uma justiça que o PSDB faz a quem militou na juventude acadêmica, política, que vai carregar o nome da medalha. Anderson Barão. Me permita aqui, presidente, citar o homenageado que realmente militou na juventude. Em alusão ao Dia da Família, comemorado no dia 16 de maio, o médico homeopata Dr. Djalma Flores Blanz usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre a revitalização e valorização das famílias. A convite do deputado João Henrique, do PL, o médico da área da homeopatia, Dr. Djalma Blanz, ocupou a tribuna para lançar seu novo livro. O Dr. Djalma tem um livro, que é A Construção Afetiva do Ser, que está muito bem estruturado. Eu conversei com ele, eu ganhei um livro dele de presente. Ele comprova que as conexões dos neurônios são promovidas também pelo afeto, o que poderia substituir a utilização de drogas para curar e de drogas psicotrópicas que as pessoas usam para promover desconexão com a realidade.
né, que é um problema, né, o tabagismo, o alcoolismo, a dependência química. Então, o afeto nas fases importantes da criança e na sua continuidade tem um poder muito grande de cura. Segundo o médico homeopata, é na fase inicial da vida que o cérebro tem a capacidade de ser moldado e construído. Então, o novo livro vem com o objetivo de conscientizar os pais na criação afetiva dos filhos, para evitar e reduzir a incidência de doenças emocionais. O objetivo é chamar a atenção para a prevenção. Como médico homeopata que eu sou, a gente sabe, toda a sociedade sabe que é muito mais importante você prevenir do que remediar. A criança abandonada, ela dá sintomas. E aí eu falo, se a família é a célula da sociedade, a escola é o grande laboratório para que nós possamos identificar esses problemas na família e automaticamente agir efetivamente para a melhora disso tudo. O deputado João Henrique, por entender que a família é de extrema importância para a formação dos cidadãos, quis aproximar os parlamentares das discussões a respeito do tema. E a gente que tem essa ideologia de valorização da família para a resolução de conflitos históricos sociais não resolvidos pelo poder público, encontra na obra do Dr. Djalma uma solução simples, mas que precisa ser muito bem explicada por quem tem conhecimento na área, que é o afeto. E ele vai falar isso, vai explicar como isso pode ajudar as crianças a melhorarem o desempenho, resolver problema, a reestruturação da família, que é algo que a gente prega na condição de parlamentar de direita, conservador, combativo. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões com o deputado Rinaldo Modesto do Podemos, sobre o Maio Amarelo, preservação de vidas nas estradas. O ICAS, Instituto de Conservação de Animais Silvestres, tem sede em Campo Grande e atua com o objetivo de produzir conhecimento científico para dialogar com a sociedade, buscar soluções e estratégias inovadoras que promovam uma convivência harmoniosa entre as pessoas e a vida silvestre. Além de promover políticas públicas voltadas à conservação da biodiversidade, e desde 2010, esta organização atua aqui no nosso estado. Para que Vossas Excelências e você que está nos ouvindo através da rádio e da TV Assembleia, deputado Lídio, durante 3 anos, o Instituto chegou à seguinte conclusão: o ICAS monitorou 4 rodovias de Mato Grosso do Sul, BR-262, BR-267, a MS-040 e a MS-338, através do projeto Bandeiras e Rodovias. Nesse período foram registrados nada mais, nada menos do que 12.400 animais silvestres envolvidos em colisões veiculares. Isso porque foram percorridas apenas 14% das rodovias asfaltadas do estado, ou seja, se forem consideradas todas as rodovias do MS, esse número com certeza seria muito maior. Impacto para os animais: 12.400 animais silvestres acometidos por colisão veicular, 761 tamanduás-bandeira mortos foram registrados nas rodovias, sendo esse número subestimado, pois a persistência da carcaça é de 22% a 38%. As colisões veiculares reduzem o crescimento populacional de tamanduás-bandeira pela metade, sendo uma das principais ameaças à espécie no Mato Grosso do Sul. O tamanduá-bandeira é um mamífero sul-americano emblemático, listado como vulnerável à extinção pela União Internacional de Conservação da Natureza. Dirigir à noite aumenta em 13 vezes o risco de colidir com o animal e dos animais serem mortos. O impacto para as pessoas: dos 12.400 animais registrados durante os 3 anos de monitoramento, 40% deles eram de grande porte, como capivara, anta e tamanduá-bandeira, com elevado risco de ocasionar acidentes graves com danos físicos, morais e psicológicos aos ocupantes dos veículos. São de 4 a 5 mil animais mortos anualmente,
sendo que 40% podem causar acidentes e danos aos veículos. Dirigir à noite aumenta em 73 vezes o risco de colidir com o animal e das pessoas saírem feridas. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, entre 2007 e 2019 tivemos 614 colisões com animais com vítimas fatais ou feridas. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões com o deputado Zé Teixeira, do PSDB, sobre a tramitação da PEC que garante indenização de terras. Durante esses anos, já conversei com 5 ministros da Justiça. Tarso Genro, Zé Eduardo Cardoso, Peixoto Júnior, vários, Iris Rezende. Quando eu fui lá conversar com o Zé Eduardo Cardoso, eu tive o privilégio de ir, na minha visão, com uma das maiores lideranças que esse Estado e talvez esse país teve, e pagou muito caro pela sua vida política, que é o senador Delcídio do Amaral. Ele me levou na sala do José Eduardo Cardoso. Você está falando com ele sobre a questão do índio, ele está perguntando se você é São Paulino. Eles não estão dando nem atenção se o setor produtivo está sendo atingido ou não. Eles não estão dando nem bola se tem legalidade ou não. Por quê? A legalidade está escrita na maior carta, que é a Constituição Federal. Tudo que está discutindo aqui, a PEC 132, que foi criado aqui nessa casa um fundo sem fundo. Porque como que o governo estadual vai colocar um recurso do Estado num fundo para poder comprar terra e incorporar ela no patrimônio da União? Isso não tem nenhuma lógica, porque o índio, ele é tutelado pelo governo federal. Quando o governo militar entrou em 1965, foi extinto o SPI, que foi criado em 1910. 55 anos depois, quando houve a Revolução, e o Exército Brasileiro saiu na rua, graças a Deus, não houve morte, porque estava um desmando. Eu tinha 24 anos e me lembro muito bem. Tirou-se o SPI, porque os índios não queriam ser governados por militar, criou-se a FUNAI, incorporou todos os títulos que o governo do Estado titulou os índios. Está aqui um título que o governo estadual deu para os índios. A etnia era dona do patrimônio. Tirou os índios, incorporou os bens no patrimônio da União. Toda a terra que o índio usa não é do índio, é da União. E o índio é tutelado pelo governo central, que não investe, com certeza, da cesta básica, para poder ter um domínio sobre os índios politicamente. Porque se pensasse bem, investia, para que eles pudessem produzir, trabalhar, como trabalha e produz os índios lá em cima, no Sul, planta mais de 50 mil hectares de soja, trabalha, tem o dinheiro deles, tem a vida deles, os filhos são médicos, são enfermeiros, são agrônomos e trabalham em parceria com o setor produtivo, com o setor privado. Então, que Deus ajuda que vote essa PEC, porque nada mais é a PEC 132 autoriza a indenizar. Eu acho que dentro da lei não existe como o governo central tomar a terra de ninguém por mão grande. Ele tem que vir comprar. Então, fica mais claro na lei se votar essa PEC. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado e Fazenda, estão promovendo para o dia 25 de maio uma ação de doação de sangue. Uma única doação pode salvar até 4 vidas e gerar muitos sorrisos.
Através da Escola do Legislativo, foi um pedido inclusive do nosso presidente, Gerson Claro, que a Escola do Legislativo pudesse fazer a sua primeira campanha que trouxesse a doação de sangue aqui para dentro da Assembleia Legislativa. Então, no dia 25 de maio, a partir das 8 horas, começa essa campanha aqui na Assembleia Legislativa e eu quero convidar e chamar a todos, né, que participem com a gente, principalmente os nossos servidores aqui da casa, mas não só os servidores. O servidor pode trazer um amigo, um parente, para vir aqui e doar vida. Nós sabemos hoje a necessidade que nós temos hoje de sangue. O Hemosul está sempre pedindo, fazendo apelo para que a gente leve doadores de sangue. Então esse é o momento da Assembleia Legislativa poder participar e doar vida para as pessoas através da sua doação de sangue. Então, dia 25 de maio, aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 8 horas. Venha doar vida, venha doar sangue aqui na Assembleia Legislativa. A Escola do Legislativo retomou os cursos para aprimorar o conhecimento dos servidores dos gabinetes da Casa de Leis. O presidente da Lemes, o deputado Gerson Claro, do PP, e a presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro, do PSDB, deram as boas-vindas no primeiro dia do encontro. A Escola do Legislativo Estadual, senador Rames Tevet, iniciou o curso para os servidores que desejam aprender mais sobre os trâmites dos processos legislativos. As aulas tiveram início no dia 15 de maio e serão realizadas todas as segundas-feiras até o dia 5 de junho. De acordo com a presidente da Escola do Legislativo, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, o papel da escola é o de oferecer aos servidores a qualificação técnico-administrativa para que eles possam exercer de forma mais eficaz as atividades do Legislativo. Quanto mais a gente trazer conhecimento para os nossos servidores, mais eles vão, com certeza, ajudar a gente, deputados, né, no seu dia a dia, no seu mandato, enfim, porque eu falo que o corpo, né, do nosso mandato, é claro que são os nossos assessores. Então, os nossos assessores jurídicos, o administrativo, estando preparados, com certeza o nosso mandato fica bem mais proativo. Foi um grande desafio. E um desafio no qual tanto o presidente desta Casa de Leis, deputado Gerson Claro, e a deputada que é a presidente da escola, a deputada Mara Caseiro, disseram que nós teríamos que modernizar a questão da tramitação dos processos legislativos desta Casa e que nós pudéssemos qualificar os funcionários, os servidores, para que as entregas dos deputados para o Estado de Mato Grosso do Sul pudessem ter melhores resultados. O presidente da Casa de Leis, o deputado Gerson Claro, do PP, ressaltou a importância da modernização do processo legislativo. O técnico com o político, mas aqui se mistura muito. Então a nossa expectativa, a minha expectativa como presidente, é que a gente possa se redescobrir e de repente daqui, conforme a própria Mara falou, e de repente daqui surgir coisas novas. Quantas mentes tem aqui que pode nos ajudar? O curso será ministrado pelos advogados do Corpo Jurídico da Lemes, Maiara Rosa Vilauba e Tiago Debeza de Abreu. O objetivo do curso será apresentar informações, os institutos e saber também interpretar como o processo legislativo funciona aqui na casa. E para isso organizamos 4 encontros. Hoje a gente começa com introdução ao processo legislativo. No segundo encontro traremos o procedimento comum. No terceiro encontro traremos o procedimento legislativo especial. E por último, controle de constitucionalidade no processo legislativo. A minha expectativa é que a gente possa aqui discutir, né, os nossos processos, não só legislativos, os nossos processos de trabalho. E daqui surgir possibilidade da gente inovar. Campanha estabelecida pela Organização das Nações Unidas pode se tornar uma realidade em Mato Grosso do Sul. O Dia Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a campanha Coração Azul. Lívia Machado tem mais informações. Foi apresentado na Assembleia Legislativa projeto de lei para a criação de uma data específica para tratar da conscientização e combate ao tráfico de pessoas.
Projeto de lei apresentado pelo presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, institui o Dia Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Mato Grosso do Sul e cria a campanha Coração Azul. A ideia da proposta é que as ações de conscientização sejam realizadas anualmente, todo fim do mês de julho. Na justificativa do projeto de lei, Gerson Claro relata que o crime de tráfico de pessoas é considerado a terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o de armas. Nós recebemos uma secretária de Estado do Estado do Paraná, teve uma reunião, nós tivemos aqui na Assembleia também com direitos humanos, tanto da OAB quanto do governo do Estado, e o Mato Grosso do Sul é citado muito. A Polícia Federal tem muitos estudos que essa situação agrava muito pela nossa fronteira Bolívia-Paraguai. Conforme o presidente da Alemes, com a aprovação do projeto, Mato Grosso do Sul poderá se tornar exemplo para o Brasil. Nós apresentamos essa lei para que haja um trabalho de conscientização e que a gente possa levantar como é que está essa situação. Encaminhamos também a Secretaria de Estado de Segurança e de Justiça para que pudesse o Estado de Mato Grosso do Sul não ser um Estado que despontasse, que tivesse número tão alarmante como que foi nos apresentado. Então, apresentamos essa lei, vou solicitar aos nobres colegas que possam nos apoiar para que a gente possa aprovar essa lei e o Mato Grosso do Sul ser exemplo, mais uma vez, assim como está sendo em muitos outros serviços, em outras situações. Proposta que proíbe a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis em concursos públicos estaduais foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais. Na sessão ordinária desta quarta-feira, 17 de maio, os deputados estaduais aprovaram 6 propostas, entre eles o PL 177, de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT. A proposta proíbe que os candidatos que pontuarem com nota mínima exigida no edital, ainda que não classificados no quantitativo de vagas disponibilizadas, não poderão ser eliminados das etapas seguintes. Nós aqui fizemos justiça a todos aqueles que se esforçam, gastam dinheiro, para se preparar para os concursos e depois, mesmo sendo aprovados, são eliminados. A partir de agora, os concursos vão ter essa reserva de candidatos aprovados que poderão ser aproveitados e chamados para tomarem posse nos 2 anos de validade do concurso. Os deputados estaduais aprovaram durante a ordem do dia de quinta-feira, 18 de maio, 4 projetos de lei. Entre eles, o que pretende modernizar o funcionamento das CEASAs. Foi aprovado em segunda votação o projeto de lei do deputado Neno Razuc, do PL. A proposta trata da organização e funcionamento das centrais de abastecimento de Mato Grosso do Sul. A ideia do parlamentar é abrir espaços nos CEASAs para a agricultura familiar, além de observar o livre exercício da atividade econômica. Outro projeto aprovado em segunda discussão na Alemes é de autoria do deputado Márcio Fernandes. A proposta determina as repartições públicas estaduais a fixarem cartazes contendo as penalidades por desacato a servidores públicos. Hoje já existe a fixação dos cartazes para os direitos dos servidores. E agora, para que tenha também os direitos explícitos dos consumidores dos serviços públicos, tanto estaduais quanto municipais, nós estamos apresentando esse projeto que foi aprovado hoje em segunda discussão aqui na Assembleia Legislativa. Além dos 2 projetos em segunda votação, os deputados estaduais aprovaram em primeira discussão proposta de autoria do deputado Rafael Tavares, que pretende criar o Dia Estadual do CAC, caçador, atirador e colecionador. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões dos deputados estaduais durante a sessão de quinta-feira. Mas hoje é o dia D, e seria oportuno a gente poder fazer uma breve retrospectiva do trabalho que nós estamos fazendo aqui em Campo Grande e em outras partes do estado. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração
e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esse dia foi intitulado pela Câmara Federal devido a uma atrocidade acometida contra uma criança de 8 anos, a criança por nome de Araceli, no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo. Uma menina, Mara, que fora sequestrada por 2 jovens da elite daquele estado, e esse crime não tem elite, não tem pessoas medianas do ponto de vista econômico, cultural e pobres, enfim. É um assunto que está, infelizmente, inserido em todas as classes sociais da nossa sociedade. Então, foi sequestrada, foi abusada, estuprada, e depois de tudo isso, não bastasse tudo isso, ainda jogaram uma soda cáustica, um líquido que acabou ceifando de uma forma tão cruel. E foi instituído esse dia como Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e de Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Às vezes eu fico emocionado quando eu trato desse assunto, Mara, porque eu lembro na década de 90 de uma história de uma bebê, uma menininha de 10 meses, que chegou até o hospital universitário estuprada pelo seu próprio padrasto. A menina ficou 8 dias no CTI. E aquilo me chamou muita atenção, houve uma comoção ali com os colegas, médicos, enfermeiros, administrativos ali do hospital universitário. E eu sempre digo que esse tipo de crime poderíamos intitulá-lo como, deputado Zeca, como a mãe de todos os crimes. Porque é inadmissível, é inconcebível um homem cometer uma atrocidade contra aquele que não sabe o que está acontecendo, não tem noção, pela sua fragilidade psíquica e também física, não tem como se autodefender. Dia 12 de maio é comemorado o Dia Nacional da Conscientização sobre a Fibromialgia. E para lembrar a data, uma representante dos portadores dessa doença foi convidada a usar a tribuna para alertar a população e os parlamentares sobre a falta de apoio ao tratamento da doença no estado. No mês de conscientização da fibromialgia, Maria Querubina Pereira de Souza, representante dos portadores desta doença em Mato Grosso do Sul, veio à Casa de Leis para buscar apoio dos deputados para ter os mesmos direitos e garantias de pessoas com deficiência. Eu comecei a ter muitas dores e eu cuido de recém-nascidos. E até 2 aninhos eu cuidava. Comecei a ter muita dor e ninguém descobria. Aí eu comecei a ir para o posto de saúde da Coronel Antonino, onde o doutor Alexandre Menha descobriu através de vários exames de exclusão. Porque não tem nenhum exame que detecta a fibromialgia, são tudo exclusão. Os tratamentos são paliativos, né? Felizmente são paliativos, não resolvem 100%, porque ainda não se descobriu o remédio que poderia estar curando, né, a fibromialgia. A fibromialgia tem como principal característica a dor crônica, que pode migrar por diversos pontos do corpo. Ainda não tem cura e suas dores podem ser intensas e incapacitantes, podendo deixar graves sequelas físicas. Eles acham que é fingimento, eles acham, nossa, mas você tem dor, você está tão bem, a aparência sua não é de quem está doente. Então, quer dizer, isso é muito difícil para nós. Então, nós somos barrados em vários lugares por causa disso. Inclusive na aposentadoria nossa mesmo, que nos daria o direito e mesmo assim nós não temos esse direito, né? O deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou um projeto de lei para atender essa parcela da população que sofre com a doença. Essas pessoas já me procuraram em outra ocasião pedindo para nós fazermos aqui um projeto de lei para dar prioridade nas filas, né, de supermercados, bancos, enfim, porque são pessoas que também não podem ficar muito tempo na fila, né, em pé, aguardando o atendimento.
Nós fizemos o projeto, já foi aprovado e é lei aqui no Estado, né? E agora a associação nos solicitou um novo projeto para tornar a fibromialgia reconhecida como uma deficiência, né? O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e nós aguardamos que nos próximos dias ele seja aprovado para vir a plenário na primeira votação. Essa semana temos estreias na programação da TV Alemes. No programa Saúde em Foco, Ana Paula Gimenez conversa com o médico pneumologista Ronaldo Perches Queiroz. Ele fala sobre doenças respiratórias e síndrome pós-Covid. Acompanhe. A pandemia acabou. Toda pandemia tem uma evolução, um pico, depois o vírus vai ficando fraquinho e termina. Nós vamos conviver com o SARS-CoV-2, com o Covid-19, para o resto da vida, como convivemos com a influenza que deu aquela pandemia em 2009 da gripe. E isso hoje temos a vacina, todo ano tomamos e quando vem a gripe por influenza são quadros mais leves. O pico da pandemia foi 2020 e 2021. O vírus era muito agressivo e infelizmente nós tivemos óbitos, quadros graves e aqueles que venceram a Covid em 2020 e 2021, eles ficaram com algumas sequelas, que é diferente de pós-Covid. Fibrose pulmonar, então são lesões cicatriciais, que o pulmão ficou muito inflamado. O órgão de choque da Covid foram os pulmões. Então, entre 20 e 21 tivemos as sequelas, que foram especialmente a fibrose pulmonar. Com reabilitação, quem venceu a Covid vem se recuperando lentamente, mas ficaram algumas sequelas. A partir da queda da patogenicidade, da agressividade do Covid, a partir de janeiro de 22, representado pela variante Ômicron, o vírus perdeu forças. Então, desde janeiro de 22 até agora, quando você tem a Covid, é um quadro leve, que se confunde inclusive com gripes e resfriados. A Covid atual, desse ano e meio já, não atinge mais os pulmões. Os hospitais estão vazios há 1 ano e meio, ninguém está usando oxigênio e ninguém está morrendo na UTI mais de Covid há 1 ano e meio. O grande problema da Covid, eu não posso deixar de dizer, estou numa casa de leis e para a população, foi a politização que fizeram com a pandemia. Grupos radicais discutindo assuntos de pouco interesse e nós ficamos, um grupo grande de professores aqui do Brasil e do exterior, nós reunimos uns 80 médicos que nos dedicamos ao estudo real e científico da pandemia da Covid e conseguimos grande sucesso no tratamento da Covid ainda naquela fase difícil. Agora, de janeiro de 22 para cá, o vírus na variante Ômicron perdeu a sua agressividade. Então ele dá uma dorzinha de garganta, um mal-estar, um pouquinho de coriza, ele se localiza nas vias aéreas superiores, igual a um resfriado, igual a uma gripe leve. 4, 5 dias, as pessoas já nem fazem mais o teste, porque ele nem sabe, ele tem a Covid, aquela ideia da Covid grave. Então, se ele tem uma síndrome respiratória leve, garganta raspando, nariz entupido, uma dorzinha no corpo, uma febrezinha, ele vai falar, estou resfriado, vai tomar um remedinho de gripe, compra lá na farmácia do seu Zé, uma Novalgina, 4, 5 dias, ele está bom, porque o vírus não é mais agressivo. Porém, o que está acontecendo? E aí vem, eu queria até parabenizar vocês, porque quando você me convidou, a Ana e toda a equipe, para falar sobre pós-Covid, vou fazer uma afirmação para vocês aqui nesse momento. É a primeira entrevista que nós temos no estado do Mato Grosso do Sul, quiçá no Centro-Oeste, sobre síndrome pós-Covid. E é uma situação extremamente grave e importante que merece toda a atenção. O Personalidades também estreia essa semana. A convidada dessa edição é a secretária adjunta de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania do Estado, CETESC, Viviane Luiza.
Ela contou a Lívia Machado uma coleção de casos emocionantes e cheios de reviravoltas em sua vida pessoal e profissional. Confira. Então a pesquisa já estava correndo no seu sangue, a gente pode dizer assim. Você trabalhar as raízes da cultura do Brasil, mais especificamente no Mato Grosso do Sul, com as questões indígenas, que para nós aqui é muito forte. É muito forte, Então, como eu estava te dizendo, eu fui batendo as portas, né, para eu trabalhar dentro da pesquisa. Comecei fazendo, então, iniciação científica. E o que é iniciação científica? Nada mais é o início ou a introdução àqueles alunos acadêmicos de pesquisa. Então, eu fui pesquisar com grandes nomes e referências, dentre eles a professora arqueóloga Emília Mariko Kashimoto, que era da arqueologia. Quando trabalhei junto com ela, eu queria trabalhar a etnoarqueologia, porque realmente as questões indígenas já batiam em mim, porque eu trabalhava no Museu Dom Bosco. Então, ali também foi uma grande referência para que hoje eu tornasse a antropóloga, pesquisadora e agora servidora pública também. E só para eu entender um pouquinho melhor, porque o Museu Dom Bosco ele é uma referência para os pesquisadores, mas é uma referência educacional. A gente observa visitas de crianças, de jovens, de adultos, nas mais diversas faixas de escolaridade. Vocês pensam na forma da composição do museu, é isso? Para que a gente, enquanto visitante, possa ter uma melhor experiência, por exemplo, assim, e aprender de fato o que vocês querem mostrar ali? Isso. A curadoria de um museu, realmente a gente pensa como transformar os objetos, né, numa linguagem para que aquele público entenda sobre a história, né? Então, seja a história dos povos originários, seja a história das artes rupestres que nos trouxeram até aqui, seja da biologia. Então, realmente, é pensando como que transformar os objetos numa interpretação da cultura e da história. E essa é a Viviane Luiza focada na área profissional. Enquanto isso, não tinha casamento, não tinha filhos, era algo focado realmente para essa vida acadêmica. A minha mãe foi a minha grande mentora em relação a isso. Ela falava, primeiro ela não deixava eu namorar, falava, se começar a namorar, os estudos vão para água abaixo. Né? Então ela foi muito a minha incentivadora da questão do estudo. E aí depois, quando eu comecei a me relacionar, ela falou, se casar, realmente você não vai continuar seus estudos. E aí depois, terminando a graduação, eu casei, né? Mas depois de 8 anos, porque realmente eu estava focada ali no estudo, na pesquisa, e quanto mais eu aprendia, isso é formidável do conhecimento, quanto mais eu aprendia, mais eu sabia que eu não sabia nada e mais eu queria aprender em relação à questão principalmente da história indígena. Eu fiz esse adendo à questão relacional porque eu observo que muitas mães de hoje em dia, né, elas, em algum momento da vida elas pensam, poderia ter postergado essa maternidade ou casamento para ter me dedicado à vida profissional. E as meninas que vêm já de novas gerações, elas estão bastante focadas nisso, né, num sucesso profissional, em terem suas carreiras. As mulheres, elas são muito intuitivas para isso, elas querem trabalhar com propósito. Exato. E a questão do propósito eu acho muito interessante na sua história, Viviane, porque esse link da antropologia com o seu trabalho no exterior, porque foi daí que nasceu essa ponte que você começou a fazer em Viena. Foi. Então, tudo começa por redes, né? As pessoas, eu acredito muito que nós encontramos pessoas que tenham mesmos propósitos. Então, dentro da faculdade, depois eu fui fazer o mestrado, e ali, então, eu descobri, bateu, né, o sinal da maternidade, e eu trabalhando em Viena, um pouco antes de planejar o meu filho, porque eu fui selecionada com a honra, porque eu trabalhava muito com a questão indígena em museus, e não apenas no Mato Grosso do Sul, né, com o Museu Nacional, que nós fizemos uma exposição dos primeiros brasileiros no Nordeste, e concluiu no Museu Nacional no Rio de Janeiro, e também no Museu Dom Bosco. Nós sabemos que a maior parte do acervo é do Mato Grosso,
que antes da divisão do Estado. Então, nós tínhamos ali um acervo muito grande do Mato Grosso e onde eu precisava também fazer as pesquisas. Com isso, o Museu de Viena percebeu que eu tinha não apenas em uma etnia o conhecimento, mas o conhecimento um pouco mais abrangente. Sim. Foi lá que também despertou para a antropologia e trabalhar com os materiais, com a obra de arte indígena, trazendo para agora, para o contexto contemporâneo. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.